Signos que falam sim para tudo e os signos que falam não sem medo. Áries, eles dizem não sem medo. Áries não mede palavras quando ele não quer algo. Eles costumam falar um não de maneira direta e sem dó. Ele não perde tempo tentando agradar e prefere ser sincero do que se enrolar. E assim eles nunca engolem o que não combina com eles. Leão fala sim para tudo. Leoninos adoram agradar quem eles gostam. Muitas vezes eles até aceitam mais do que deveriam. Acabam dizendo sim para se manterem no centro das atenções. Eles preferem ceder do que perder o seu brilho. Mas no fundo ele cobra o reconhecimento depois. Virgem diz não sem medo. Virgem é criterioso e firme. Não aceita qualquer coisa só para dizer que é simpático. Sabe impor limites claros e sabe recusar para não entrar em coisa errada. E seu não vem cheio de razão. Peixes fala sim para tudo. Peixes tem dificuldade de negar e acaba dizendo sim, mesmo sabendo que depois ele vai se complicar. Eles são do tipo que prefere evitar conflitos do que se impor. Escorpião diz não sem medo. Escorpianos são firmes quando ele não quer algo. Não tem paciência para enrolar e o seu não às vezes pode soar até como duro. Ele é uma pessoa sempre verdadeira e ele não se arrepende de se impor. Gêmeos fala sim para tudo. Gêmeos adoram a possibilidade. Acaba dizendo sim para viver novas experiências. E não mede muitas consequências. Ele prefere experimentar do que perder as chances. Eles são assim, ó. Depois eles pensam o que vai fazer com o resultado daquilo que ele tá vivendo. Escolheu, né? Câncer fala sim para tudo. Eles odeiam decepcionar. Muitas vezes ele aceita até para não magoar. Coloca o bem dos outros acima do seu e diz sim até mesmo quando ele está cansado. E sofre quando ele se dá conta do quanto ele se sobrecarregou. Touro diz não. E é sem medo, viu? Porque eles são firmes nas suas próprias vontades. Não muda de ideia assim e diz não sem pestanejar. Principalmente quando é em relação a algo que eles não gostam e ele prefere se manter no seu conforto. E assim, não se importa se isso desagrada as outras pessoas. Libra fala sim para tudo. Libra, ele odeia conflitos. Prefere concordar do que criar discussão. Ele acaba dizendo sim para manter harmonia, tudo estável, mesmo quando ele não concorda totalmente. A questão é que depois a conta chega e ele pode se arrepender por não se impor. Aquário diz não sem culpa e sem medo nenhum. Aquário não se curva à pressão, ele fala não e o não dele é com firmeza e com muito desapego. Então ele não liga se vão gostar ou se não vão, se vão falar depois ou se não vão. Ele prefere ser fiel a si mesmo e nunca entra em algo só para agradar. Sagitário fala sim para tudo. Sagitário é aquele que topa tudo. É animado demais para recusar as coisas. Ele adora viver novas aventuras. Então eles confirmam sem nem raciocinar, sem nem calcular se vai dar certo ou não. E acabam dizendo sim até para situações, querendo ou não, que sejam improváveis. O bom é que depois ele transforma tudo isso em histórias para contar. Por sua vez, Capricórnio fala um não sem medo. Ele não faz rodeio, ele sabe negar sem sentir culpa. E é um signo assim, ele não entra em nada que não lhe dê retorno. Ele prefere perder oportunidades do que se complicar. E seu não é sempre calculado.